Bom dia, bom dia. Eu sou o pastor Raul Nogueira. Você está no Focando Vidas, que é o ministério do LVO, que é uma missão voltada para orientais e também para o povo de Israel. Ah, o LVO está associado com a WH, que é uma missão inglesa em mais de 35 países. E se eventualmente você está nos assistindo e você tem chamada missionária ou conhece alguém, fala para essa pessoa entrar em contato comigo, porque aí eu vou apresentar essa pessoa a alguém que vai entrevistá-la, ver se realmente o que ele tem é convicção e não, como eu sempre falo, romantismo. E aí, se ela quiser, então vai estar sendo treinada online. Depois desse treinamento, nós vamos enviar essa pessoa para o campo, aqui no Paraguai, numa base. Lá ela vai ter uma experiência real. E se essa convicção continuar, então, aí nós vamos enviar essa pessoa para o campo que o Senhor determinar. Nós gostaríamos muito que você estivesse orando por missões. Parece que as igrejas perderam a visão. Então orem, intercedam. E uma das, assim, algo muito peculiar do WH é que prepara profissionais, médicos, dentistas, e aí vai para atravessar fronteiras e lá usando a sua profissão. Então ele vai estar pregando a palavra de Deus, tá bem? Fora isso, para você que é novo, que está talvez pela primeira vez conosco, toda quarta-feira e toda sexta, às 18h30, nós estamos ao vivo no YouTube. Entre lá. Na quarta, nós estamos sempre com um tema diferente. Na sexta, nós estamos estudando versículo a versículo um livro, e atualmente é Lucas. Temos um canal, Raul Nogueira Canal, com mais de 660 mensagens. E você pode entrar ali. E se tiver dúvidas, seja no podcast que você vai estar ouvindo agora, ou qualquer mensagem que você tenha participado, entre em contato comigo. Então, 11 999 11 5272. Hoje nós estamos aí com o capítulo 10, um capítulo fantástico. Aliás, Romanos é algo assim, é o concurso, como diz, né? É um tratado doutrinário. Hoje nós vamos estar falando uma palavra que você que tem talvez aí o dom de evangelismo, você pode usar muito, não é? É uma palavra muito forte, tá bem? Então nós vamos estar orando, agradecendo a Deus por esse tempo e que você possa estar aproveitando, tá? Tudo aquilo que nós vamos falar. Pai, nós colocamos agora cada pessoa que vai estar no canal assistindo esse podcast. Que o Senhor nos visite de forma especial. Renove as suas forças físicas, psicológicas e espirituais. E se eventualmente houver um desses que vão estar ali, que não conhece a verdade, que o Senhor possa estar tocando essa vida de forma especial. E que ela venha realmente a conhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua vida. Seja comigo agora e com a Graça, minha esposa, para que aquilo que falarmos seja segundo a tua vontade, segundo o que o Senhor deseja, e não segundo o que nós achamos. É em nome de Jesus que oramos e agradecemos. Amém. Amém, amém. Bom dia, dona Graça. Bom dia. Tudo bem? Alguma novidade, alguma coisa que você gostaria de compartilhar? Sim, Esse final de semana que sim. teve, como é que foi? É, assim, você falou, né, que a WH, ela recruta pessoas profissionais, né, para estar indo ao campo, usando a sua profissão, porque, assim, as igrejas não têm muita visão mais de missões. Então, você pode usar a sua profissão e servir ao Senhor onde você está, porque onde você está, eu não posso estar. Então, que você use, né, a palavra de Deus para estar edificando vidas. E uma coisa maravilhosa que aconteceu esse final de semana, nós estivemos em Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, é, falando sobre missões. Né? Assim, eu nunca tinha visto isso, mas achei assim, maravilhoso. É discipulado com café.
Então foi muito legal. Até o Raul pensou que fosse pregar também junto, mas assim, mas foi assim, vários missionários fizeram entrevista com cada um. E assim, cada um tendo as suas experiências, né? Assim, eu vibrei porque só mesmo quem vai ao campo sabe, né? O que você estar ali, né? Na obra do Senhor, e estar levando pessoas aos pés de Jesus, edificando vidas, aconselhando vidas. E assim, então é muito gostoso, né? A gente poder... E assim, pessoas que têm aquele chamado, aquilo está ardendo no coração da pessoa, né? Então, assim, é muito gostoso, né? E assim, e nós fazemos, antes da pandemia, nós fizemos vários projetos em vários países e levamos pessoas, porque assim, as pessoas nunca tiveram uma experiência no campo de estar levando pessoas a Cristo, edificando vidas, né, para o nosso Senhor. Então, assim, elas voltam pegando fogo e eu sempre aviso, falo, olha, calma, porque não é assim na igreja, as pessoas voltam, quem ficou, elas continuam a vida normal, elas chegam domingo, sentam no banco, ouvem a palavra e vão embora. Você não, você viu vidas transformadas, né? Então, assim, é uma sensação, né? Não é só uma sensação, né? É um negócio tão doido, tão maravilhoso, porque a palavra de Deus diz que você levar uma pessoa a Cristo é maior do que o mundo inteiro, uma vida. Então, você imagina várias pessoas se convertendo e você está edificando essas vidas para nosso Senhor Jesus Cristo. Então, assim, elas voltam pegando fogo, né? E é muito gostoso. E elas ficam assim, nunca mais elas se tornam as mesmas, né? Então, assim, são pessoas únicas no meio de um povo que nunca saiu, né? Debaixo daquele teto, né? Então, assim, nós estamos indo agora para o Paraguai, vamos ter um pequeno projeto, vai ser praticamente de uma semana, mas assim, já estou vibrando, já estou orando. E foi tão interessante, deixa eu voltar um pouquinho do sábado, e assim, nós chegamos na igreja e eu orei muito, muito por esse tempo. E chegamos na igreja e não tinha ninguém. Falei, ai meu Deus, né? Não tem ninguém. Falei, Senhor, o Senhor tem alguém para trazer, que aonde eles estiverem, o Senhor traga, dá um um cutucão. Um cutucão, que as pessoas... E foi tão interessante. Eu fui vendo pessoas chegando, mas foi assim, muito impactante. Tudo. E o pastor convidou o Raul para pregar domingo também, assim, um louvor. Não tinha grandes coisas, não tinha show, mas assim, eu vi a presença de Deus ali. Foi muito gostoso, a gente, né? Depois ele pregou, né? Foi muito bom. Isaías, maravilhoso, Isaías 52:10, que Deus desnudou o seu santo braço à vista de todas as nações, né? E é o Yeshua, né, que eles falam que é Jesus, né, o Messias, que eles não aceitaram. Mas é lindo esse versículo, se vocês puderem, né, dar uma... Isaías 52:10. Amém. Amém. Bom dia. Bom dia. Foi realmente bem interessante, porque em decorrência disso, pessoas se prontificaram aí comigo lá fazer esse trabalho. Normalmente os nossos projetos são de 15, 20, 30 dias, quando é curto prazo, né? Mas dessa vez eu fui convidado para estar dando um treinamento lá. Então eu estou aproveitando. Então não é um projeto do LVO. Sim. É um projeto de uma base missionária lá do Paraguai, que nos convidou. Então eu estou juntando algumas pessoas, não muitas, porque eles não podem receber tantos, para estarem lá. E o treinamento que eu vou estar dando para o pessoal de lá, eu vou estar dando para aqueles que vão estar conosco. Que está sendo gostoso. Hoje recebi a notícia de que vai o João, lá da Bahia, né? Então está se somando. É um jovem. Mais pessoas, é um jovem de 18 anos, talvez a mãe ele vai pretende junto, ser missionário também. Só está precisando de recursos. Então orem. Dia 15 agora, nós embarcamos lá. Esteja orando, né, por nós. Na rodoviária do Tietê. E
e saímos lá dia 21. Então vão ser dias que nós vamos estar falando sobre alguns pontos importantes, né? Seria resgatando o que é o homem, o que é a igreja e quem é Jesus. E depois dessa introdução, nós vamos estar falando sobre discipulado e depois sobre a parte de evangelismo. Evangelismo normalmente eu uso antes. E eu acredito que vai ser de grande impacto, porque nós não ficamos apenas na teoria, né? Nós ensinamos o que fazer, como fazer, e depois do almoço a gente sai para alcançar o povo lá do Paraguai. Então esteja orando por isso, tá bem? Então é muito importante esse tempo que nós vamos estar lá no Paraguai, porque são jovens que estão entrando nas universidades. Porque assim, tem muitos brasileiros. Nós já estivemos lá numa igreja, me parece que eles falaram 22 mil brasileiros estudam nas universidades lá. Porque é muito barato, então eles acabam migrando para o Paraguai. E a preocupação dessa pessoa que nos convidou é que eles entram na universidade e eles tiram Jesus da vida. Então eles sendo treinados como ganhar uma pessoa para Cristo e estar edificando essa vida. Então assim, vai ser muito difícil essa pessoa ser levada, né, para o mundo. Então assim, esteja orando, irmãos. É um projeto maravilhoso que eu sei que Deus vai ser honrado e assim, e muitas pessoas vão ser beneficiadas. Nós vamos estar preparando para o ano que vem. Eu tenho vontade de voltar ao México. Sim. Tem pessoas nos esperando lá. Sim. Então, estou orando para que Deus amadureça essa ideia, né? Se for dele. E aí eu quero realmente levar muito mais pessoas. E o tempo também se alarga bastante, tá bem? Graça, abra Romanos 10. Já abri. Muito bom. Romanos 10 realmente é um capítulo muito forte, muito interessante. E nós terminamos o capítulo 9, onde nós falamos uma série de coisas muito importantes. E o finalzinho desse capítulo 9, Paulo fala sobre a rejeição de Israel. Então, no versículo 30, ele diz: que diríamos, pois, que os gentios que não buscavam a justificação vieram alcançá-la, todavia a que decorre da fé. Então, ele já está mostrando a diferença que nós já vimos desde o capítulo 1 entre o cumprimento da lei, que é impossível de ser cumprido, daí o sacrifício, e a nova aliança, que é baseada na própria pessoa de Jesus. Ou seja, Jesus é o Evangelho, né? Não me envergonhe do Evangelho, que é o poder de Deus. Eu não me envergonho de Jesus, que é o poder de Deus, né? E Israel, que buscava a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei, claro. Por quê? A lei condena, a lei não salva. A lei mata. A lei mata, né? Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como das obras. Ou seja, a lei está todinha formatada em cima de rituais, em cima de cumprir, fazer algumas coisas, não é? E o homem, na verdade, não consegue cumprir na totalidade. A própria palavra diz: se você tropeça num só, você já está perdido. Porque, na verdade, a lei é o caráter de Deus, né? Então, assim, amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo, ninguém ama, né? Se não for pelo Espírito, né? Então, assim, é impossível você amar, você primeiro se ama, né? Por isso que é uma ordem, amai uns aos outros. E é por isso que um grupo de, entre aspas, vamos dizer assim, profissionais na área de aconselhamento, que fala: você primeiro precisa se amar primeiro, para depois amar o próximo. Meu Deus, o homem é egoísta errado. Por excelência. Exatamente. Se você tira uma foto primeiro com várias pessoas, a primeira pessoa que você procura é você. Se não está bom, a foto está uma porcaria. Nós somos centrados em nós mesmos. Por isso que o Senhor falou: buscar em primeiro lugar quem? Seu reino e sua justiça. Mas é isso que fazemos? Não. Então, buscar a Deus seria prioridade, mas nós buscamos a nós mesmos.
nós somos centrados. E o Senhor fala que você tem que fazer aquilo que você gostaria que os outros fizessem para você. Bem, então, quando alguém fala que você primeiro precisa se amar mais, para depois você amar o próximo, esse ensino é diabólico. É diabólico. Porque você se ama Demais. total. Então, nós somos centrados em nós mesmos. Por isso, por causa dessa natureza decaída que temos, e que somos levados a fazer tudo aquilo que entristece o Senhor. Se nós pudéssemos cumprir a lei, como infelizmente o povo de Israel ainda pensa que pode, não precisaria ter vindo Jesus. Eu estava vendo uma palestra ontem, onde estava uma discussão entre 2 rabinos e 2 pastores, com respeito a se realmente Jesus era o Mashiach, se Jesus era o Messias. E eles estavam argumentando uma série de coisas que você percebe que era fora do contexto. Não tinha nada a ver. Eles realmente temem estudar Isaías 53. Temem estudar Salmo 2, não é? Salmo 22. Então tem várias passagens que só tem explicação se a pessoa entender que está falando de Cristo. Não tem sentido. Então, isso que Paulo está colocando, ele fala no versículo 32, por quê? Porque não decorreu da fé, ou seja, aquilo se transformou numa mera religião, e sim como das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, que é Cristo. Como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço, rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Antes de nós entrarmos no capítulo 10, abra lá Atos 4. Quando nós olhamos em Atos 4, nós entendemos realmente o que está sendo citado aqui, ok? E vamos perceber realmente a cegueira, né? Nós, no capítulo 3, já tinha havido um milagre. Pedro e João haviam curado um homem que estava há muitos anos, né, sentado à porta do templo, pedindo esmola. Era coxo de nascença. E ele foi curado. E todo mundo começou a olhar para os dois como se o poder tivesse sido deles, como muitos pastores fazem hoje, que querem ser aplaudido e glorificado. Mas o próprio Pedro deixa isso dizendo bem claro, no versículo 12, dizendo, à vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, porque eles estavam querendo transformar os dois em Deus, né? À vista disso, Pedro se dirigiu ao povo, dizendo, israelitas, por que vos maravilhais disso, ou por que fitais os olhos em nós? Como se pelo nosso próprio poder ou piedade o tivéssemos feito andar. E aí ele começa a pregar sobre Deus de Abraão e tal, até levar Jesus, e no final ele fala, no versículo 16, pela fé, em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vedes e reconheceis sim a fé que vem por meio de Jesus. Deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Bom, isso abalou Israel. Os líderes religiosos chamam os dois para prestar esclarecimento. Afinal, no poder de quem que vocês estão fazendo isso, né? No capítulo 4. Então, no versículo 5 diz, no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciões e os escribas, com o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. Então, aqui em Atos 4, versículo 6, a gente percebe que a coisa foi tão forte, a repercussão foi tanta, que as autoridades ficaram assim alarmadas. E pondo-os perante eles, nos arguíram, com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Então Pedro, agora é a grande diferença de muitos que se dizem cristãos, né? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, essa é a diferença, viu? Lhes disse, autoridade do povo e anciões, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo,
e no modo porque foi curado. Tomai conhecimento vós todos e todo o povo de Israel, de que, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Pedro e João disse, não tem nada a ver conosco não, viu? Nós não curamos ninguém. Quem cura é Deus, é Jesus. E aí ele fala, este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. Ou seja, aqueles israelitas que deveriam, através do Velho Testamento, as informações que vieram, a presença do próprio Cristo, não é? Que esteve entre eles, deveria estar realmente construindo a igreja, né? Coisa que eles não fizeram, ok? Eles simplesmente rejeitaram o Messias. O Messias veio para eles, mas eles não receberam. Então ele fala, esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou pedra angular. E não há salvação. Olha a afirmação do versículo 2. Esse versículo 12 é importantíssimo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Eu mencionei que Israel poderia ter realmente construído toda uma estrutura de fé para receber o Messias. E é mesmo, Marcelo, só que não existe si na palavra, né? Eles não iam fazer isso porque já estava escrito. Por isso que a igreja veio depois. E só veio realmente quando Jesus morre e ressuscita, né? Mas olha a conclusão que esses líderes tiveram. Ao ver a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Então, essa pedra rejeitada, que é mencionada aqui, é exatamente a pessoa de Cristo. Então, fala no versículo 33 do capítulo 9, como está escrito, porque isso está escrito no Velho Testamento. Quando João e Pedro, né, Pedro e João citam isso que eles citaram no versículo 11 do capítulo 4 de Atos, é porque isso já está escrito. E diz assim, olha só, como está escrito, eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nele crê não será confundido. Bem, o capítulo 10 é muito forte. Olha o que diz assim. A intenção de Paulo é que todo o povo de Israel se convertesse. Isso é um pouquinho diferente do que a gente ouve em alguns grupos, né? Quando se fala de o pessoal que é uma visão calvinista, né? Se Deus realmente deu todas as oportunidades a Israel e eles resistiram a isso prova que calvinismo pode estar errado e nós temos sim livre-arbítrio. Isso é o que eu penso, isso é o que eu creio. Não sou nem arminiano, nem calvinista, sou bíblico. É o que a palavra nos ensina, que existe a vontade soberana de Deus. Mas dentro dessa vontade, Ele permitiu que você tivesse realmente o desejo de receber Jesus ou não. E é lógico que isso só pode acontecer quando o Espírito Santo toca essa palavra que é semeada. Bem, lê para mim, Graça, versículo 1. Só 1. Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus a favor deles são para que sejam salvos. Tá. Então, isso que eu acabei de falar sobre o livre-arbítrio seria um desejo do coração de Paulo, sendo ele
o teólogo máximo, né? Alguém que está escrevendo um tratado doutrinário, seria uma ingenuidade dele falar, para que eles sejam salvos, se na verdade apenas alguns seriam escolhidos, não é? Uhum. Não. Todos. A palavra fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, Não morra. mas tenha a vida eterna. E o versículo 2, graça. Porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Você percebeu naquele diálogo, né, que nós vimos daqueles dois rabinos, os dois pastores? Sim. Eles têm um zelo enorme, mas eles Sem pegam entendimento. a Escritura, o Velho Testamento, e simplesmente eles esquecem, eles nem não podem cogitar. E aí eles vêm falando, não, uma hora Jesus é um, depois Jesus é dois, não tem nada que... Eu não entendo nada, mas É porque eles creem num Deus único, né? Eles que são nós também cremos. unitaristas. Nós também cremos Não, mas num eles, Deus único. eu Só sei, que não, eles não... não a Trindade. Sim. Deus eles- Pai, Deus Filho e sim, Deus Espírito Santo. para eles não existe isso. Só que Uhum. quando nós examinamos o Velho Testamento, nós encontramos o Espírito Trindade. Santo, o Pai e o Filho. Não, inclusive lá em Gênesis fala, façamos. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. O erro, ou colocar Plural. o erro de português, né? Façamos. E mais. Ali está a Trinidade Na planejando. criação. E o versículo seguinte diz: E o Senhor fez, singular, Sim. o homem à sua imagem e E a semelhança. sua Por quê? semelhança. Porque o Pai é igual a um, o Filho é igual a um, o Espírito Santo, ou seja, é um só que com funções diferentes. E isso está escrito no Velho Testamento. É um só, porque assim, qual seria a explicação disso? É um só porque os três têm o mesmo poder, porque dá a Sim. impressão que o Pai tem mais poder do que o Filho, do que o Espírito É. Santo. Não. Os três, porque falam só, em poder. Uhum. Mas cada um é pessoa. Interessante, O porque Pai é um, o Filho é um. nós Espírito encontramos Santo. no Velho Testamento a manifestação do Filho várias vezes, de forma visível. Ele se esvaziava da sua glória e se manifestava. Sim. Se ele aparecesse com a glória, não ficava vivo. Mesmo Adão, depois Mas da ele queda. sempre fez isso. Por exemplo, quando Deus foi falar com Adão, se ele se apresentasse como sempre se apresentou na sua glória antes da queda, Adão e Eva tinham morrido. Ele se apresenta lá para Gideão, para os pais de Sansão, para Abrão, para Abrão, ele teve várias chances de ver isso, né? Moisés, né? Jacó luta com quem? Você só lê o texto, ele está lutando com Deus. Viu? Face a face. Né? E é uma pessoa, você não vai lutar com o ar, você estava lutando Então, com o que uma acontece pessoa. é que as pessoas, no caso deles aqui, eles não têm entendimento. Quando você pega o Salmo, vamos dar um passeio no Salmo 22, né? Tudo bem, vamos lá. Só para a gente dar uma espiadinha. Eu ia fazer o 22, mas é muito longo. Deixa eu só o 2. 2? Porque o outro tem que explicar muita mais coisa. rápido, Mas né? eu vou um dia falar especificamente. Sim. No capítulo 2, se o povo de Israel realmente estudasse a palavra, muitas coisas que ele falam não bateriam. Olha o que diz. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: por que se enfurecem os gentios? Quando fala gentios, são os das nações, aqueles que não são israelitas, né? E os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra, ou seja, os líderes que comandam na terra, se levantam. Os príncipes, olha agora, os príncipes conspiram contra o Senhor, aqui é o tetragrama, e contra o seu Mashiach, o seu Cristo.
dizendo: rompamos os seus laços. Ou seja, os povos pagãos não queriam saber de Deus de jeito nenhum. E sacudamos de nós as suas algemas. Ou seja, nós não queremos nos submeter a Deus. E qual é a reação de Deus? Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor, que é a palavra Adonai, zomba deles. Na sua ira, seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Agora vai ver um diálogo. E esse diálogo, eu não sei, de verdade, por que os rabinos não estudam isso. Porque se estudasse, não falariam tanta bobagem. Olha só. A gente vai perguntar quem é que está falando. Cada vez que o versículo diz assim no versículo 6. Eu, porém, constituí o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Quem está falando? Deus Pai. Pai. Então, Deus Pai está dizendo: eu constituí o meu rei. Quem é o meu rei? Jesus, né? Filho. O versículo 7 já é uma outra pessoa que está falando. E essa pessoa, se é um diálogo entre o pai e o filho, não é o filho, né? Proclamarei o decreto do Yahová. Eu já falei que esse termo Yahová está errado, tá? É só para vocês entenderem, porque todo mundo ouve assim, mas o tetragrama não tem pronúncia, tá bom? Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, e hoje te gerei. Bom, aqui é que as pessoas começam a dizer bem. Ele está falando especificamente Ele está falando sobre o filho. O filho agora está falando. Sim. Que ele vai proclamar os decretos do Senhor, os decretos do Pai. E ele me disse, quem disse? Deus, o Pai, fala para ele. E o que ele fala? Tu és meu filho, eu hoje te gerei. Aí vem os TJs, que infelizmente não tem o Espírito Santo para entender, e fala, tá vendo? O filho foi gerado, foi criado, então ele não existia. Então, se isso fosse realmente verdade, nós estaríamos em apuros, né? Nós seríamos grandes hereges, né? Mas se nós formos lá em Atos, é por isso que eu falo, se você ler a Bíblia, não tem como você cometer engano, não tem como você falar bobagem, né? Mas se você for em Atos, capítulo 33, se não me falha a memória, capítulo 13, 13, 33. É 13, 33. Olha o que está escrito. Vou ler do 32 em diante. Nós vos anunciamos o Evangelho. O Evangelho é Cristo, né? Da promessa feita aos nossos pais, ou seja, o povo de Israel antigo. Como Deus cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2. Sim. Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira, disse: cumprirei a vosso favor as santas fiéis promessas feitas a Davi. O que significa isso? Como Deus, ele é eterno. Como Deus, ele não teve nem começo de existência e nem vai ter fim. Mas quando ele se fez homem, ele foi para a cruz do Calvário, recebeu nele todos os nossos pecados, ele morre. E Deus disse que traria de novo. E foi o que ele fez. E está escrito, se cumpriu isso. Ou seja, aquilo que está escrito, que eu acabei de ler,
tu és meu filho e hoje te gerei, o capítulo 13, versículo 33 de Atos revela que isso se cumpriu na ressurreição de Cristo. Por quê? Porque Deus não deixou o corpo de Jesus entrar em corrupção. Muito bem. Agora vem o pai e fala para o filho: pede-me e eu te darei as nações por herança. Por isso que ele fala lá em Mateus 28, toda autoridade me foi dada. Por quê? Porque ele pediu para o pai, né? Sim. Pede-me e eu te darei as nações por herança e as extremidades da terra por tua possessão. E agora o pai vai falar como o Senhor vai reinar, inclusive no milênio, né? Com vara de ferro as regerás e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir juízes da terra, servi ao Senhor com temor, alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que em Cristo se refugiam, né? Então, nós entendemos que esses reis da terra... Hoje eu estou com um pigarro terrível. Que os reis da terra estão blasfemando contra Deus e Deus está dizendo: olha, meu querido, se vocês não se sujeitarem a Jesus, vocês vão ter um probleminha lá no futuro, e infelizmente, né? Então, voltando para o capítulo 10, nós estamos só começando e já quase terminando. O versículo 3 já mostra no porquê que eles estão como estão. Ó. Por isso que nós, como servos de Deus, temos que fazer missões, inclusive em Israel. Porquanto, o versículo 3 é porquanto, desconhecendo a justiça de Deus. Quem é a justiça de Deus? Cristo. Jesus. Eles desconhecem Jesus. Ontem, esses dois rabinos, não. Jesus não cumpriu aquilo que estava escrito. Mais de 300 coisas se cumpriram em Cristo, até onde ele nasceu. E esses rabinos, não, de jeito nenhum. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, que é Cristo, e procurando estabelecer a sua própria, ou seja, através de méritos, através do que ele faz, né? Não se sujeitaram a que vem de Deus, ou seja, lançaram fora. Lembra lá de Salmo 2? Não vou estar debaixo, não quero me sujeitar ao que Deus estabelece, né? Porque o fim da lei é Cristo. O que significa o fim da lei é Cristo? Quando Deus estabeleceu, graça, através de Moisés, os 10 mandamentos, e entregou as tábuas, nesse instante, o povo lá embaixo estava em orgia. E Deus avisa. Moisés desce, viu aquilo, eles adorando o bezerro de ouro, e eles quebram as tábuas. Por que Moisés quebrou a tábua? Se ele entregasse, não foi só porque ele ficou irado com aquilo. Foi que se ele entregasse, não ficaria um vivo, porque toda a parte de sacrifício ainda não tinha sido montada. Sim. Então, eles não tinham como escapar, né, da ira de Deus. Então, Deus, junto com a lei, que não pode ser cumprida, porque ninguém passa nem no primeiro, deu o sacrifício de animais, apontando para Jesus no futuro. Sim. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, não é só do povo de Israel. A lei era só para o povo de Israel. É porque com soberba e vaidade eles falaram que tudo que Deus mandasse eles fazer, eles fariam, né? E aí Deus deu a lei, que é a personalidade de Deus, né? Está na lei. Quem pode cumprir? O próprio Deus. Por isso Cristo, ele aboliu a lei, porque ele cumpriu.
integralmente. E é interessante, a palavra fala que, e isso o- os rabinos não entenderam, e o pastor, infelizmente, eu estava doido para aqueles pastores estarem respondendo Não, algumas e coisas que. também, outra coisa, quando Jesus morreu, rasgou o véu É do isso que eu ia te santuário falar. de alta É voz. isso que eu ia te falar. E aquele pastor não disse isso, oh meu Deus do É, céu. Queria estar lá na esqueceram, hora. talvez. É. Quando Jesus morre, é rasgado esse véu, e o Santo dos Santos, onde só o sumo sacerdote podia entrar, se abriu. Abriu. O que significava isso? Que a partir daí existia agora um novo sumo sacerdote, que era vamos dizer, o único nome pelo qual nós teríamos condições de ser resgatados, não é? Ele é a nossa propiciação, ele é a pessoa que desvia a ira de Deus, o Pai, sobre nós, e ele agora é universal, não é mais só para o povo de Israel. Então, a gente vê que Moisés diz, não, primeiro terminar o versículo 4, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça decorrente da lei viverá por ela. Ou seja, como ele não consegue cumprir, morre, Tá né? morto, Ele é. está lá É. em Gálatas, inclusive. É. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz, não perguntes em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo. Cristo se fez homem, né? Ele veio, nasceu através de Maria, né? Virgem. Ou quem descerá ao abismo quando o Senhor Jesus que morreu, foi sepultado, né? Sim. Isto é, para levantar a Cristo dentre os mortos, que é o que nós acabamos de ler em Atos 13, versículo 33, foi ressuscitado, né? Porém, que se diz, e agora esse versículo 8, eu vou ler 8 e 9 e vamos dar uma pensada nisso. Porém, que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Paulo está dizendo, olha, a palavra que transforma e liberta está na boca de todo aquele que um dia teve um encontro com Cristo. E ele fala, se, uma condição, com tua boca confessares a Jesus como Senhor. Senhor aqui no grego é Kyrios, ou seja, como Deus, ou seja, aquele que não confessa, e é o que os rabinos e os israelitas não fazem, aqueles que não confessam que Jesus é Deus, não tem chance. Né? Se com tua boca confessares a Jesus como Kyrios, como Deus, e em teu coração creres que Deus, Deus o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. É tão fácil. A palavra em 1 João fala várias vezes. Aquele que crê no Senhor Jesus tem a vida eterna. Não entrou em juízo, mas passou da morte para a vida. Quem tem o Cristo tem a vida, quem não tem, está perdido, não é? Então, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça. Não é só de boca. Não, eu muitas vezes estou pregando para alguém e a pessoa até ora. Mas você percebe que não aconteceu nada. Porque foi só de boca. Não foi de coração. Então, ele fala, se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Versículo 10 e 11, Graça. Para me ler? Uhum. Porquanto a Escritura diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Versículo 10. Não, esse aqui é o 11. 10. 10. 10 e 11. Tá. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz,
todo aquele que nele crê, não será confundido. Uhum. Então, quando eu prego a palavra, o que acontece? Duas opções. Eu estou semeando a palavra e vem o Espírito Santo e Fecunda. fecunda. E você rejeita ou aceita. E aí no versículo 12 diz, pois não há distinção entre judeu e grego, uma vez que o mesmo é Senhor de todo rico, todos, rico para com todos os que o invocam. Porque, olha a afirmação dele. Todo aquele que invocar o nome do Senhor. Essa parte de invocar, imagina que você está morrendo afogado. É gritar mesmo. E você vê um barco. É como um bebê quando nasce, né? Então Você ele lembra? começa a chorar, Você lembra gritar. daquela... Você lembra do Titanic? Quando a moça está lá e põe um apito, né? Está quase sem força, né? Então, a pessoa invocar é clamar, Deus tem misericórdia, Senhor, né? É uma coisa que vem lá de dentro, não é uma de boquinha, né? Pois ele fala, pois todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Amém. Como, porém, invocarão aquele que não creram? Lembra que nós citamos hoje Isaías 52, 7, né? Como, porém, invocarão aquele que não creram? Como crerão aquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Isso chama-se missões. É isso que nós vamos fazer agora no Paraguai, temos feito há 46 anos em muitos países. É falar do Deus vivo, o único nome pelo qual importa que sejamos salvos. E ele fala no versículo 15, e como pregarão se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas, que é exatamente o versículo 7 de Isaías 52, Sim. onde você citou o Evangelho. 52, 7. Quando a palavra em 52, 10 fala que Deus desnudou o seu braço. Sim. Desnudar o braço é mostrar, tornar visível, mas ele é espírito, é invisível. Como isso pode? Deus desnudou o seu braço à vista de todas as nações. E todas as nações verão o Yeshua, a salvação do nosso Deus, não é? Esse é Jesus, é o próprio Evangelho, ou seja, é as boas novas. É aquele que deixa a sua glória todo e entra na história, por amor a você, amor a mim, amor a cada um que está aqui. É porque as pessoas pensam que Jesus só está no Novo Testamento. Mas ele está lá desde o começo. Quando Sim. Adão pecou, ele falou, disso. eu ouvi a voz que andava no... Antes disso, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, a segunda pessoa da Trindade foi quem criou todo o universo. E sustenta tudo pela palavra do seu poder. Ué, mas não foi o Pai? Foi Deus, ou seja, Pai, Filho e Espírito Santo. Só que foi através do Filho que tudo se fez. Muito bem. Mas em Hebreus 1 fala, né, que ele sustenta tudo pelo poder da sua palavra. E aí ele fala no versículo 16, mas nem todos obedeceram ao Evangelho. Pois Isaías diz, Senhor, quem acreditou em nossa pregação? E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Ou seja, quando hoje alguns pastores estão usando qualquer sistema, qualquer filosofia, qualquer coisa que não é Jesus e da forma certa, ele está criando qualquer coisa, menos realmente uma igreja onde Jesus está se manifestando. Sim. Né? A cabeça, né? Então, e assim, versículo 17, pode ler, 17? Sim. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Uma vez eu recebi, Graça, um telefonema de uma pessoa. Eu me lembro. Era uma menina, não vou dizer o que era. Sim.
Ah, pastor, agora a minha fé vai aumentar. Por quê? Não, porque eu estou numa igreja e aqui tem profecia, tem isso, tem aquilo e tal, então minha fé vai aumentar. Eu falei, não vai não. Como não vai não? Não vai não. Porque toda a experiência que você tem, elas passam. Se você for sustentar a tua fé por algumas experiências que eu vi, você vai ficar a pé. Né? Ah, então como é que faz com a fé aumenta? Aí eu pedi para ela ler. Né? É assim, a fé vem pela pregação. E a pregação pela palavra de Deus. Ou seja, a única maneira de uma pessoa se converter é se ela ouve a palavra, como vocês estão ouvindo agora. Ouve e aplica. Mas pergunto, porventura não ouviram? O povo de Israel ouviu. Sim, por certo. Por toda a terra se fez ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Pergunto mais, porventura não terá chegado isso ao conhecimento de Israel? Claro que sim. Já Moisés dissera, eu vos porei ciúmes com um povo que não é nação, ou seja, conosco, né? Gentil. Gentios. Com gente insensata, eu vos provocaria ira. Isaías mais se atreve e diz, fui achado pelos que não me procuravam, ou seja, nós gentios nem sabíamos da existência de Deus, porque só o povo de Israel tinha a palavra na mão, né? Sim. Revelei-me aos que não perguntavam por mim. Quanto a Israel, porém, diz, todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. E aonde entra o calvinismo aqui? Mas tudo bem. Ok, pessoal, nós entendemos que o que a palavra fala tem que ser aplicada, vivida. Não é algo simplesmente para você decorar ou fazer disputas bíblicas. Isso não vale nada. Só vale a partir do instante que você entende o significado do texto e aplica em sua vida. Você pode estar 50 anos dentro de uma igreja dita evangélica, até boa, séria, se você não nascer de novo em Cristo Jesus. Todos os seus 50 anos, junto com você, vai para o inferno. Tem jeito. Quem não nascer de novo não pode entrar no reino de Deus. Então eu vou te dar uma chance agora, uma oportunidade. Você ouviu tudo até agora. E sabe que para que você possa ter uma vida verdadeira, você tem que nascer em Cristo Jesus. Não importa se você é pastor, se você é diácono, você é membro de igreja, porque se você não se converteu, você está tão morto quanto alguém que nunca entrou numa igreja local. Porque igreja não é parede, igreja somos nós. É compostas por pessoas que um dia tiveram encontro com Cristo. É um organismo vivo. Se é o teu caso, então, a graça vai orar agora e depois eu vou fazer uma oração de entrega. Você pode orar, bem? Poderoso Deus, ainda em tua presença, Pai, nós estamos colocando diante do Senhor, Pai, as nossas vidas, porque ela te pertence, Deus. O Senhor veio buscar pessoas. Todo o resto o Senhor fez para que pudéssemos ter boa vida aqui, Senhor. Mas o Senhor preparou um lugar para aqueles que o amam, vai viver eternamente com o Senhor. Então, Deus, muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. Sabemos, Deus, que nós não temos méritos nenhum, mas sabemos, Deus, que Jesus nos amou a ponto de dar a sua vida, derramar o seu sangue naquela cruz por causa de cada um de nós, Pai. Porque o Senhor amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer naquela cruz em meu lugar. Muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. E que hoje, Pai, muitas pessoas possam ter essa graça de entregar a sua vida a Cristo e confiar em Ti, Deus, porque um dia o Senhor virá nos buscar. E nós estamos preparados, ó Deus, para poder viver a vida eterna ao seu lado, Pai. Que grande dia será este, Pai. Amém.
de nós encontrarmos aquele que nos amou e se entregou a si mesmo. Então, Deus, muito obrigado, Deus, por tão grande salvação. E nós te agradecemos por tudo, Deus, em nome de Jesus. Amém. Se você quer ter a tua vida mudada hoje, diga assim no seu coração. Pode verbalizar, tá bom? Onde você estiver. Senhor Deus, eu realmente entendi que eu preciso do Senhor. Sou pecador e nada que eu faço muda o que eu sou. Méritos, frequência de igreja, nada. E entendi que eu preciso ter Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador. E hoje, tomo a decisão. Me arrependo de todos os meus pecados. Entra agora, Senhor, na minha vida. Eu reconheço que Jesus é Deus, o único nome pelo qual importa que eu seja salvo. Jesus, tem misericórdia de mim. Entra na minha vida. Faz de mim a pessoa que o Senhor quer que eu seja. Eu creio que a partir de agora, todos os meus pecados foram perdoados. Passados, presentes, que eu nem fiz ainda. E eu fui feito filho de Deus e tenho a vida eterna. Encha-me, Senhor, do teu Espírito, me dê alegria da minha salvação, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ok, querido, se você fez essa oração, se você quiser compartilhar comigo, é só me escrever. O telefone está no podcast. E compartilhe para que eu possa realmente conversar com você e te direcionar melhor, tá bem? É um privilégio nós estarmos juntos, entregamos realmente tudo que foi falado nas mãos do Senhor para que Ele use da forma certa e que cada um de vocês que vai estar assistindo seja abençoado, em nome de Jesus. Pai, nós louvamos Teu nome, Te agradecemos por esse tempo, colocamos aqueles que estão doentes, Senhor, nas Tuas mãos, visita-os de forma especial, Sebastião, Davizinho, Rebeca, Paulinha Tsai, Pastor Pierre e muitos outros, ó Deus, que infelizmente estão aí passando por problemas e dificuldades. Eu agradeço a Ti por esse tempo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Até a outra vez.